Agora, para começar o nosso próximo painel, aqui no espaço Microsoft, para falar sobre o tema inovação, criatividade e inclusão. O futuro da segurança é agora. Eu chamo o palco a nossa convidada, Vasu Jakal. Por favor. Vasu é vice-presidente corporativa de segurança, conformidade, identidade e privacidade da Microsoft. Pode sentar, por favor. Eu tenho 2 recados para falar antes de passar a palavra para a nossa palestrante. Em primeiro lugar, vocês já viram aqui que ela vai falar inglês e o canal oficial deste auditório é o 8. Então, se vocês quiserem ouvir na língua original, vocês ficam no 8. Se quiserem ouvir em português, é só mudar para o 9, tá? E eu peço para que vocês avaliem todos os painéis e ajudem a construir um Febrabantec ainda melhor. E como podem fazer? Aqui no nosso telão, ao final do painel, aparecerá um QR Code. É só acessar. Ou também no final de todos os painéis, no final do dia, vocês receberão um SMS com um link. Eu conto com a participação de vocês, tudo bem? Agora eu passo a palavra para a nossa palestrante. Bom dia! É fantástico estar aqui com todos vocês. Essa é a minha primeira visita ao Brasil. O Brasil é um mercado muito importante para nós. Nós acreditamos que o Brasil vai liderar todo o poder socioeconômico e para isso precisamos fazer a transformação digital. Mas não podemos fazer isso hoje sem a segurança. Então, eu vou falar sobre o que nós vemos então na área de cibersegurança. Então, o que estamos deparando na comunidade, qual é o papel e a responsabilidade que todos nós temos como defensores, porque cada um nessa sala e a sua equipe são defensores da segurança cibernética, quer você saiba ou não disso. Bom, eu adoro essa citação, é de um autor americano. Eu moro na Califórnia, então eu leio muitos autores americanos. Ele diz que o futuro já está aqui, ele não é distribuído uniformemente. O que ele está fazendo referência, o que vamos ver no futuro, em todo esse seu formato já existe hoje. Essa vai ser a norma de amanhã e nós sabemos que isso é verdade na área de segurança cibernética. Muitas das tendências que estamos vendo vão definir todo o contexto da segurança cibernética. E não temos que olhar muito distante para ver o que essas tendências são. A parte cibernética é um componente muito importante. Nós já vimos isso na guerra da Ucrânia. Pela primeira vez, ela foi usada de uma maneira muito forte para causar destruição. Nós sabemos que os ataques das cadeias de sobrevivência, principalmente na infraestrutura, têm consequências humanas. E você pode, então, parar qualquer serviço público de luz, eletricidade, tudo. Nós sabemos que a economia de ransomware, ela está viva. Então, a barreira à entrada, então, o ransomware é muito baixa hoje. E eu vou dar algumas estatísticas, mas o que temos que perceber que muitos atacantes usam a NotNet, que já está disponível. Nós sabemos que a fake news, a fraude, então tem muitas consequências para os clientes. A fraude está na primeiro pensamento e que nós sabemos o que significa isso. É a confiança que temos na tecnologia, que ela está sendo abalada. A tecnologia que eu e você nos baseamos nessa sala ou na pandemia, que nós temos está sendo desafiada. E quando nós perdemos a confiança na tecnologia, vai ser um ambiente, então, muito disfuncional.
Esses são os desafios cibernéticos hoje, mas realmente não é o alcance e a sofisticação dos desafios que está deixando loucos os defensores. A importância é a rapidez com que os ataques acontecem. No ano passado, o número então de ataques de senhas por segunda foi 979. Esse ano é 921 ataques por segundo. 921 ataques. Então, aumenta muito o número de ataques. Lembrem-se desse número que é muito assustador. E nós, depois de estarmos sentados aqui, há milhões de ataques que estão acontecendo no mundo. É preciso menos de 2 horas quando o usuário, desde ele clica no e-mail, através do qual o atacante tem acesso aos seus dados. E numa hora você pode ter alguém, então, navegar na sua rede se eles tiverem acesso. O que significa isso? Significa para vocês, enquanto uma organização tem menos de 2 horas da equipe de segurança para impedir o aumento do ataque. Isso não é muito tempo, não. É muito pouco, na verdade. Então, temos que pensar no número de ataques, a sofisticação dos ataques, a barreira de entrada é muito baixa. E, por isso, nós precisamos realmente repensar a segurança. A nossa abordagem, todos nós estamos juntos nisso. As equipes de segurança vai precisar, então não tem a ver comigo, vocês, em todos nós. Nossa abordagem coletiva tem que mudar e evoluir. E há 3 aspectos em relação a isso. O primeiro é a inovação tecnológica. Os atacantes são muito inteligentes, são brilhantes e eles estão, então, pressionando essa barreira de inovação. Os profissionais de tecnologia precisam, então, aumentar os alicerces da inovação. Nós sabemos que a expertise humana sempre vai ser tão preciosa. E nós fazemos partes, então, da defesa na segurança cibernética. Nós temos que pensar em como redefinir o que é essa expertise, como podemos alavancar isso para enfrentar essas tarefas, como podemos certificar que estamos explorando, então, muitos talentos para aumentar a equipe de segurança. E, por último, algo que é muito precioso para mim, temos que criar um local em que todo mundo pode florescer, todo mundo pode fazer o seu melhor trabalho. Isso significa atrair talentos. Nós temos uma escassez muito grande na área de segurança cibernética. Eu falo com muitas pessoas no Brasil, eles falam, então, a cultura, o treinamento, é isso que nós precisamos ter. Precisamos atrair os talentos diversificados. Eles precisam de uma plataforma para poder progredir. E é isso que eu vou abordar hoje. Vamos, então, falar sobre a evolução da tecnologia. Como eu disse, então, a taxa de ataques é muito grande, é assustador. E, para isso, nós precisamos de repensar como temos a evolução da tecnologia. Há muitas tecnologias que estão redefinindo o ambiente cibernético, mas em relação a acelerar a resposta a ataques, a velocidade, a IA vai ser a coisa mais impactante. O que me dá esperança quando eu vejo todo esse ambiente de ataques ou ameaças, eu acredito que esse progresso em IA e na nuvem, machine learning, com isso nós podemos, então, levar as nossas organizações de sair, então, de defender contra esses ataques. E isso tem que acontecer na guerra cibernética. E eu acredito que a inovação de IA, a nuvem, a tecnologia,
digital, nós temos que ter analítica preditiva, essa análise cognitiva e, mais importante, temos que ter a capacidade de aumentar os talentos neste ambiente de segurança cibernética. Então, ao dizer isso, eu olho para vocês e eu acho que então toda essa evolução e todo o hype. Então, porque nós pensamos em IA todos os dias. E é verdade, há pequenos casos de uso que são atribuíveis à IA. Mas sem o IA, nós simplesmente não podemos proteger na escala necessária. Não conseguimos então escalar a nossa defesa e ficar à frente desses ataques. O que eu vou fazer é colocar todo esse furor de lado. Então, e vemos os casos de IA que estão funcionando hoje para todos os setores, principalmente o setor financeiro, que eu sei que muitos de vocês aqui pertencem. E que podemos usar o IA e qual é a promessa efetiva do IA. A detecção. Se vocês analisarem o que a IA faz muito bem hoje, é a detecção. Isso significa processar grandes quantidades de dados, analisando esses dados muito rapidamente e predizendo o que é ruim e o que é bom. Na Microsoft, nós processamos 43 trilhões de sinais a cada dia, só para lhes dar a progressão dos dados. Em 2020, seriam 8 trilhões. Em 2021, 24 trilhões de sinais. E agora estamos processando 43 trilhões de sinais. Sem IA, isso seria impossível de ser feito. E hoje, quase 35% dos pontos de ataque são bloqueados pela machine learning e 2,5 bilhões das consultas nuvens são números realmente fascinantes. E que eu também sei que a indústria, e muitas vezes hoje usando IA, nós estamos usando isso em silos. E eu quero dizer que IA é fantástico quando você tem que descobrir o que são os e-mails maliciosos que estão no seu inbox. E tanto os seus arquivos que você precisa bloquear. Mas, realmente, o poder de IA é quando você pode dizer aquele e-mail que era ruim e malicioso está conectado àquele arquivo que era malicioso, porque é assim que você encontrou toda a cadeia de ataques. E hoje, estamos começando essa jornada. É por isso que a Microsoft acredita, então, da proposição de valor de ponto a ponto de IA e a segurança cibernética. Então, apesar de toda a informação, você consegue formar toda a cadeia, que seria o gráfico de incidentes, que você está liberando todo o potencial de IA. Nos próximos anos, vocês, enquanto organização, vocês devem ver, então, essa progressão na curva de maturidade. E vocês vão ver a completude para o que está acontecendo do ataque. Pensem sobre isso. Os atacantes não vão atacar os elos mais fracos e não os maiores. Eles não vão ver, então, a parte executiva. Eles vão atacar as pessoas que estão sentadas num pequeno na sala, que não estão protegidos. E você consegue ver esses dados, está protegido. É isso que o IA vai fazer. A outra coisa sobre IA, e que é mágica, é a capacidade de fazer uma análise situacional. Todas as organizações são diferentes, todos temos, então, muitas coisas diferentes e todo banco está numa jornada diferente. Como nós sabemos quais são as soluções produtivas que você precisa, o que você precisa em cada setor. E aí o IA é muito bom, é bom para entender a análise situacional e a escala e customizar
customizar as soluções para a sua organização, para a sua indústria, seu país, seu continente. Então, se olharmos para o passado, a promessa realmente de IA é a capacidade de pegar toda essa informação para formar esse gráfico de incidentes quando o ataque está acontecendo, não em retrospectiva. Em retrospectiva é fantástico, mas perdemos a capacidade de prevenir isso. Quando o ataque está acontecendo, antes do ataque acontecer, você pode usar IA para se proteger. E mais importante, para customizar a resposta para a sua organização. Essa é a promessa efetiva do IA. E é por isso que eu estou empolgada e eu espero ver isso nos próximos 2 ou 3 anos. Mas não termina efetivamente aí. O que vocês vão ver nos 3 anos à frente é que a IA vai se tornar, então, um copiloto. Então, pense em IA como seu amigo no ambiente de segurança. Pensem no loop, onde você tem o IA fazendo a decisão daquilo que você precisa fazer. Ou você pode pegar, então, as tarefas usando muitos recursos humanos. IA pode tomar conta de tudo isso para você. Pode usar IA estrategicamente e criativamente para definir as ameaças que você não detectou antes. O IA é o copiloto, está desenvolvendo as aplicativas e colocando a aplicação. E quando estiver pronto, pode proteger 360 graus. E é isso que vamos esperar de 3 a 5 anos à nossa frente. Porém, mas chegar lá, nós temos que trabalhar enquanto equipe e há algumas coisas que precisamos fazer. A primeira IA é tão bom quanto os dados são que o alimentam. Lembra, então, o sinal dos trilhões que eu falei? É muito importante, porque se você tem alguns sinais, então é muito difícil então, ter toda essa jornada. Os dados hoje estão em todo lar, é uma organização da vida toda, mas o compartilhamento de dados tem que acontecer em toda a organização. Temos que abraçar uma abordagem colaborativa em todas as organizações, no setor público e privado, em todo o país, governos, continentes, mais dados e mais compartilhamento. Precisamos fazer isso eticamente, com responsabilidade e com a privacidade no seu cerne. A segunda coisa, capitalizando sobre isso, precisamos de modelos, porque o IA precisa ser treinado. Hoje ele é treinado em modelos. Precisamos modelos de segurança cibernética para treinar o IA. Nós temos que pensar isso. Muitas pessoas estão na área de serviços financeiros, estão administrando grandes bancos. Vocês partem de uma infraestrutura muito importante, é um modelo diferente. Precisamos treinar o IA nesses modelos. E, por último, nós precisamos certificar que você tem que trabalhar com a indústria. A Microsoft tem orgulho de ser parte do IA aberto. Mas não é só a Microsoft que precisa ser parte disso. Todo mundo precisa participar, porque quanto mais trabalhamos juntos, IA, melhor o IA vai ser. Isso se aplica a todos, mas não para alguns selecionados. O terceiro aspecto é o que significa explicabilidade. Tem a ver com a confiança. Hoje, nós, então, nos dependemos das máquinas, mas não sempre entendemos como as decisões são feitas. E é algo humano querer entender como as decisões são tomadas. Então, nós temos que abraçar o IA. Precisamos fazer o melhor trabalho ao explicar por que o IA está tomando as decisões, como as decisões estão sendo tomadas, juntamente com o quê. Precisamos ajudar a equipe que vai entender a lógica do IA. E quando você entende, construir confiança, você vai ter melhor confiança no IA e a alavancagem. E isso não termina com o IA. Precisamos fazer um melhor trabalho explicando os conceitos complexos da segurança cibernética.
Quantos nós, então, nós não entendemos nada do que foi dito, certo? Muitas vezes nós adoramos, então, siglas, mas o que significa isso? Eu nem entendo o que significa isso e como eu posso utilizar. Precisamos ser melhores, explicar o que fazemos na área de segurança cibernética. Nós, às vezes, pensamos, é um conjunto de habilidades muito complexa, mas não é. Nós precisamos todos os tipos de habilidades, contar histórias, comunicação, para defender, então, na velocidade da máquina. Não é só IA, é sobre os humanos, os talentos. Vamos precisar muitos seres humanos. Se nós queremos, então, nos proteger, então, a espionagem, defesa do país, as pessoas não precisam entender geopolítica. Se nós precisamos construir a tecnologia, como é que as pessoas têm que entender como elas interagem? Temos que inspirar as pessoas a entender o IA. Nós precisamos tudo isso e muito mais. Olhando em volta a sua equipe, o que você tem nessa organização, vê se você tem um conjunto de habilidades. Vocês vão estar surpresos do que as pessoas têm o potencial de fazer. E quando você tem um conjunto de pessoas diversificadas e a mágica que faz tudo isso acontecer. Porque no final das contas, para todos nós, com a falta de talentos, a nossa tarefa é empoderar aquele defensor, aquela pessoa na nossa equipe, como eles têm. Então, não um exército. Eu adoro super-heróis e ficção científica. Eu não sei qual é o seu super-homem. O meu é o Capitão Marvel. Na máquina, é tudo isso que está por trás. E é por isso que a tecnologia pode fornecer isso ao escalarmos. Mas a tecnologia sozinha não é nada. Abordar a diversidade e a falta de talento que nós temos é muito importante. Eu vou, então, compartilhar algumas estatísticas alarmantes, porque isso reflete o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Então, temos um grande problema de talentos. E se não tivermos seres humanos suficientes, quem que vai vencer? 1 em cada 3 tarefas de segurança cibernética é enfraquecida. 33% de empregos que não são preenchidos. 24% de toda a segurança é feita de mulheres. Eu vejo muitas mulheres aqui, muita diversidade, mas ainda somos a minoria. Mas 24% é melhor do que o único dígito, mas não temos que nos orgulhar. Temos que representar a força de trabalho e como construir isso. Por último, olhamos então as pessoas de cor. É pior, 20% da força de trabalho são pessoas de cor. Então, pensem nos atacantes, eles não são diversos, eles não vêm de toda origem, cultura, gênero. Então, quando os defensores não têm essa representação, estamos começando já em desvantagem. Temos que consertar isso, temos que fazer algo a respeito. O que podemos fazer e o que a Microsoft está fazendo em relação a isso? Mas, em primeiro lugar, precisamos pensar na educação sobre a segurança cibernética. Muitos de nós pensamos, nossa empresa realmente tem treinamento nesse sentido. Não, na verdade as pessoas não acham isso. A maioria das empresas, já falei com muitas pessoas no mundo todo, e eles, na verdade, não se sentem muito bem em relação ao treinamento que eles têm nesse sentido. Então, nós precisamos eliminar algumas dessas barreiras, alguns desses problemas. Nós precisamos dessa educação. Como que as pessoas aprendem hoje em dia? Como que nós podemos incentivá-los a estudar? Precisamos mobilizar as nossas comunidades locais, universidades, faculdades, sistemas que treinam as pessoas. E uma das coisas que nós lançamos foi uma iniciativa para treinar
25 pessoas em parceria com universidades nos Estados Unidos. Começamos lá, agora estamos no mundo todo, então participem disso conosco. Queremos trabalhar com vocês nesse sentido. Nós precisamos mudar também a linguagem. Eu fico meio chateada também com isso, vendo todos esses ataques que nós temos. Isso, nós não precisamos falar, entrem para essa área com a gente, porque nós precisamos disso, porque é super legal. Na verdade, nós precisamos dar uma dimensão mais tecnológica, mais de inovação para a nossa área. Na segurança cibernética, nós fazemos algo que é essencial para os humanos, que é mantê-los seguros. Sabe, aquela pirâmide de Maslow, que é as necessidades fundamentais? Então, segurança está lá. Então, nós precisamos mudar um pouco a linguagem que utilizamos. Precisamos mostrar esse lado positivo, otimista da segurança cibernética. Nós precisamos remover esses bloqueios que nós temos, porque a nossa missão é criar um mundo melhor e mais seguro. All right. So, então, as a community, como comunidade, eu peço que todos vocês nos ajudem na nossa missão. A segurança cibernética é uma das áreas mais inspiradoras para se trabalhar. Nós precisamos pensar nisso como sendo inovação, ingenuidade humana, inclusão. Quantas pessoas colocam todo o seu esforço nas coisas maravilhosas acontecem. Toda a inovação que tivemos até o momento foi graças ao engenho humano. E vocês podem fazer isso sendo que vocês são. A Microsoft está muito comprometida com essa jornada. Nós temos muitas categorias hoje em dia, com mais de 43 milhões de pontos. Então, nós esperamos que vocês se juntem a nós, porque nós queremos ajudar a construir um mundo mais seguro. Eu acho que a segurança é o empoderamento, é a inspiração para nós criarmos o futuro que nós queremos viver. Então, vamos atrás disso. Vamos inspirar e serem inspirados. Muito obrigada.